Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live, né, do GA de Recife, Papo Adotivo. Estamos entrando na nossa 21ª live, né, sempre trazendo os temas relacionados à adoção. Então já viemos com temas de adoção interracial, adoção em grupos de irmãos, adoção de adolescentes, sempre trazendo temas necessários para que possamos, não é, entrar nesse mundo da adoção e os pretendentes estar mais preparados. Né? Hoje, gente, nosso tema de adoção, do tema do Papo Adotivo, é adoção por famílias homoafetivas. Né? Achamos de suma importância esse tema, pois entendemos que de décadas para cá, as conformações familiares têm mudado significativamente e isso interfere diretamente na adoção. Por isso convidamos Beto Feres, né, que eu vou convidar ele aqui para entrar aqui com a gente logo, para a gente não perder tempo. Nossa live, não perder tempo nenhum, já fiz o convite a ele, vamos aguardar que ele entre com a gente aqui. Olá, Beto, boa noite. Oi, Eden, tudo bem? Boa noite. Olá, Você me seja ouve muito direitinho? bem-vindo aqui. O GA de Recife te abraça aqui virtualmente, já que nesse momento a gente não pode ter as pessoas presencialmente conosco, mas estamos muito felizes de estarmos aqui com você. Né? Então, o Beto, gente, ele é empresário, né? Administrador de empresa, né, Beto? E assim, eu vou fazer uma Isso. autodescrição minha para que as pessoas com dificuldade visual ou cega possam participar da live e logo depois eu passo a bola para que você possa fazer isso também, ok? Tá bom. Então, gente, meu nome é Eden Figueiredo, eu sou diretor voluntário do GA de Recife, também coordenador do grupo de apoio Flores da Adoção, né? Sou pai por adoção, né? Estou aqui assim muito feliz de estar dividindo essa live com o Beto, porque somos duas famílias homoafetivas, então vai ser uma troca de informação e muito aprendizado. E aí, Beto, eu vou passar a voz para que tu faça a tua autodescrição. Tá bom, Eden, eu agradeço. Eu primeiro quero agradecer a você, ao GEAD e a oportunidade que a gente tem de fazer essa troca, né? Acho importantíssimo a gente promover o debate, promover a possibilidade da gente conversar sobre as diversas formas de parentalidade que podem existir e os diversos formatos de família. Então, te agradeço imensamente pela oportunidade. Eu sou o Beto, eu tenho 39 anos, acabei de fazer. Eu sou administrador de empresas, tenho especialização em marketing, eu sou o criador, junto com meu esposo, do canal Papai Peando, onde a gente divulga, pesquisa e promove conteúdo sobre diversidade, sobre famílias homotransafetivas. E a gente faz um trabalho também de consultoria em empresas e escolas, relacionados à diversidade, não só à diversidade sexual, mas a tantas outras formas de diversidade que a gente precisa se atentar para falar. Pois é, Beto. Assim, essa tua informação já vai me trazendo logo as primeiras perguntas aqui. Antes de entrarmos no tema adoção homoafetiva, a gente tem que falar um pouquinho, né, da homoafetividade, né, desse vínculo formado em pessoas de identidade de gênero iguais. Né? A gente não chama nem mais pessoas do mesmo sexo, mas sim de identidade de gêneros iguais. Né? E aí a gente queria falar um pouquinho de como qual é a dificuldade que um casal homoafetivo encontra, Beto, na nossa sociedade, para que possamos... A gente sabe que temos que lutar bastante para chegar na adoção, né? E aí, qual a dificuldade que ainda se encontra por ser casal homoafetivo na sociedade? Tá bom. Acho que o simples fato de ser qualquer uma das siglas da sigla LGBT no Brasil, já independente de você fazer parte de um casal ou não, já te coloca num lugar de bastante dificuldades, né? A gente está falando do país que mais mata pessoas trans no mundo,
cerca de uma pessoa morre a cada 16 horas, uma pessoa trans morre a cada 16 horas no Brasil, e a gente vem numa crescente, né? Na nossa palestra, a gente usa uma informação de uma pesquisa que o Ibope fez em 2011, que dizia que 55% dos brasileiros eram contra a adoção feita por homossexuais. E você tá me vendo direitinho aí, Eden? Que para mim aqui de Sim, vez em quando trava, tá? Tá bom. tá tranquilo. Qualquer coisa eu falo. Tá bom. E aí, quando eu uso essa informação, às vezes algumas pessoas falam, mas é uma pesquisa de 2011, faz muito tempo já, faz 9 anos que a pesquisa foi divulgada. E aí eu sempre digo, mas se a gente elegeu no meio disso um presidente, um congresso de deputados estaduais e federais tão cheio de religiosos e pessoas que demonstram claramente a homofobia, talvez se a gente refizesse essa pesquisa agora, em 2020, o resultado fosse um pouco mais assustador, não melhor do que era. Então, acho que a gente... eu pesquiso muito sobre a homossexualidade e sobre as outras formas de orientação sexual e identidade de gênero. É interessante quanto, ao longo dos anos, a gente foi se tornando... Eu não vou ter outra palavra, Ellen, mas cada vez mais burro para esse assunto, né? A gente vem, quando a gente pesquisa a bibliografia mais antiga, a homossexualidade sempre esteve presente, né? E aí a gente vai entrando cada vez mais em caixinhas e tem uma dificuldade muito grande de sair dessas caixas, né? Então acho que a maior dificuldade que um casal homoafetivo encontra na sociedade é poder ser quem é, né? É a gente não precisar negar a nossa história, o nosso corpo, a nossa verdade, porque é muito triste você ser um casal, estar andando no shopping e ter que disfarçar porque seu chefe está passando no corredor, ou você está numa reunião de grupo de colegas de trabalho e ter que falar a pessoa que eu namoro sem dizer o gênero da pessoa e sem dar o nome para essa pessoa, quando todas as outras pessoas do seu entorno usam isso, né? Então, falar o cara que eu namoro, ou a moça que eu namoro, a moça com quem eu sou casado. E é difícil a gente ter que andar em cima de ovos para poder ser quem é. Então, acho que essas são as maiores dificuldades que a gente passa enquanto casal homoafetivo. Se a gente parar para pensar, né, Beto, a homossexualidade existe desde o início da civilização, né? Então, a gente não sabe nem quando foi que começou, na verdade, né, de tanto tempo que se passa. E se a gente fazer uma retrospectiva aqui agora, assim, para fazer uma adoção homoafetiva, nós teríamos, entre duas pessoas, teria que ter a união estável, né? A união estável que agora foi concedida pelo Supremo em 2011, ou a união civil que só agora em 2013. Ou seja, a gente teve tanto tempo, né, para que isso viesse à tona, e só agora, muito recente, parece que começou ontem, né? Então, nós somos vanguardistas, né, nessa situação, né? E aí, assim, como eu te falei, a gente se faz a união estável, que as pessoas às vezes não sabem nem o que é, na verdade, né? Não sabem nem diferenciar de uma união civil, mas foi a chave ou a arma que o Supremo, né, e a comarca, os juízes, tiveram para dar os direitos realmente que a gente tem hoje, né? A gente sabe que não existem leis para isso. E aí, como foi esse processo de vocês, já que é um casal homoafetivo, você e o Eric, e aí partiram para a união estável, partiu para a união civil, como foi que isso aconteceu na vida de vocês? Tá bom. Eu e o Eric, nós estamos juntos desde 2008. E no dia que nós nos conhecemos, no começo de 2008, nós falamos um para o outro sobre a vontade que nós tínhamos de ser pais pela adoção, né? Muita gente pergunta pra gente, mas a adoção foi o único caminho que vocês pensaram? Não foi o único. A gente também pensou em barriga de aluguel, feito fora do Brasil, mas foi um pensamento muito rápido. Mas diferente de tantos outros casos que a gente ouve, a adoção não foi a nossa última opção, foi a nossa primeira opção. Numa época, em 2008, ainda não era permitido que homossexuais adotassem, né? E essa época, os primeiros casos que a gente via acontecer, Eden, eram
de um dos dois entrar no processo, fazia uma adoção unilateral, encerrava o processo, emitia-se uma certidão de nascimento. No desse, o outro entrava com outro processo de adoção unilateral para poder ter o nome também na certidão de nascimento. A gente foi aprofundar a vontade de ser pais pelo caminho da adoção em 2012, quando já começavam os primeiros casos, ainda não legislado pelo STF, mas por jurisprudência. O STF só vai promulgar isso em 2015. E a gente só entra, de fato, no processo em 2016. Então, a gente sempre reverencia muito quem veio antes da gente, né? Mas a gente não encontrou nenhum entrave. Seria leviano da minha parte dizer que a gente encontrou algum entrave. Não teve nenhum. Ao mesmo tempo, a gente mora na região central de São Paulo. É uma região que tem uma população LGBT muito grande. Então, o fórum que a gente participa tem diversos casos de famílias homoparentais, né? Então, talvez ele tenha um pouco mais de tratativas, de entendimento sobre esse modelo familiar. Mas a gente acaba ouvindo casos de outros lugares, nesse Brasil de meu Deus, né? Em que a situação nem sempre é a mesma. A gente ainda ouve relatos de pessoas que sofrem, não um preconceito claro, mas um preconceito velado por equipe técnica do fórum, por juízes que ainda se mostram bastante homofóbicos. Mas não foi o nosso caso, tá, Eden? Acho que é importante eu ressaltar que a gente não teve nenhum tipo de entrave nesse sentido. É bem interessante, assim, como não existe uma lei, né? Então os juízes interpretam essa lei, cada um de uma forma, né? Aqui em Recife, o doutor Hélio, né? Em 2011, quando saiu a União Civil, a União Estável, já se fazia adoção, já se partiu para se fazer adoção homoafetiva aqui. Ou seja, eu tenho história, assim, falando com a técnica de assistência social e a pedagoga, ela me falou que desde antes de 2011 já se concedia aqui esse processo de adoção por casais homoafetivos. Então, depende muito, né? Quando não existe uma lei pelo Congresso, então fica muito a desejar, porque depende de cada comarca, de cada juiz, né? Mas eu acho que é importante a gente frisar isso ainda hoje, porque existem realmente regiões, né? Há uns 6 meses atrás, antes da pandemia, recebemos um casal na sala de acolhimento do grupo de apoio, e aí eles disseram que foi orientados a eles que um só partisse para fazer a adoção. Veja bem, em 2020. Né? Uhum. Então, veja como é importante a necessidade de estarmos falando aqui sobre isso e esclarecendo ainda, né? Sobre a adoção. E algumas pessoas, Beto, ainda me perguntaram há 3, 4 anos atrás, minha adoção já fez 4 anos, no dia 15, domingo, né, que meus filhos chegaram. Parabéns. Então, no início me pegavam, assim, me perguntavam, onde foi que vocês pegaram os meninos? Eu disse, a gente não pegou os meninos, nós entramos num processo de habilitação legal para que isso acontecesse. Ou seja, muitas pessoas ainda não sabem que existe adoção ou monoparental ou homoafetiva. Então é necessário que a gente esteja aqui falando. Né? Mas me diz uma Exatamente. coisa. Deixa eu só pedir uma coisa, Eden. Isso. Só vou pedir uma coisa para você. Teve alguém que colocou aqui um comentário, o Ed Negri, Léo Negri, que falou, para nós foi tenso com a equipe. Eu queria pedir um favor para eles, para depois eles me mandarem por mensagem lá no Papai Peando. Eu queria conhecer a história deles. É importante a gente catalogar essas histórias e, à medida que é possível, a gente criando bibliografia sobre essas histórias, né? Então, se eles puderem me chamar, eu serei muito grato. Quero conhecer a história de vocês e aí, de repente, a gente até faz uma publicação falando da história de vocês também. Desculpa, Eden, é que eu não queria perder a oportunidade de fazer esse convite para eles. Tem que aproveitar mesmo. Aqui é uma conversa bem tranquila. Exatamente. Tem que aproveitar o máximo possível. Eles são nossos amigos, assim, a adoção, eles são de São Paulo, mas a adoção foi feita de adolescente aqui em Pernambuco. Né? Ah, tá bom. Então a gente tem esse bate-papo também com eles, tá? Mas voltando aí. Então, quando você e Eric decidiram adotar,
Onde foi que encontraram barreiras sociais, familiar, ou se teve algum constrangimento a nível judiciário? Não, então, Eden, foi o que eu te disse antes. No judiciário, não. Pelo contrário. Eu sempre friso isso quando a gente fala sobre adoção. Para a maior parte dos brasileiros, a gente não tem acesso ao judiciário por nenhum motivo, né? A gente não precisa ir até o fórum por nenhum motivo. Eu nunca tinha pisado no prédio onde fica a Vara da Infância, que é o Fórum Central aqui de São Paulo. E a gente está sempre muito acostumado a ouvir algumas coisas, parte delas são verdadeiras, parte delas são por um desconhecimento que a gente tem, mas sempre falando muito mal do judiciário, sempre falando muito mal do funcionalismo público. E a gente foi muito bem recebido pelo judiciário, a gente foi muito bem acolhido. Então, disso, de verdade, assim, é por isso que quando eu ouço alguém falando isso, eu peço para vir me contar, porque eu tenho muito medo de estar contando uma história em que eu estou alienando as pessoas. Porque se eu chego para você e falo, o judiciário é sempre preparado, 100% o judiciário é preparado, e aí a gente lê um comentário como esses, eu tive entrave com a equipe técnica, um dos dois está mentindo. E aí eu acredito que nenhum dos dois estejam mentindo, né? Existe o meu caso, existe o caso deles e outros tantos casos, por isso que eu gosto de conhecer isso enfim, eu volto a dizer, a criar até bibliografia para isso. Eu fico muito feliz quando a gente tem essa oportunidade de troca. No demais, a gente não enfrentou nenhum entrave, nem social, nem familiar, nada. Nossas famílias super apoiam e apoiam até hoje isso com a gente. O que talvez a gente possa entender como um entrave grande são as empresas onde a gente trabalhava, né? A gente percebeu, no momento que a Stephanie chega, um despreparo, muitas vezes, da empresa em entender como funciona a licença adoção, uma licença que a gente ainda tem que usar o nome de licença maternidade, mesmo quando somos dois pais, né? O Eric tirou uma licença de 4 meses, similar à licença maternidade. E aí eu volto a trabalhar, depois de 20 dias, eu saio de férias, volto a trabalhar e sou demitido. O Eric sai de licença por 4 meses, volta a trabalhar e depois de mais 4 meses também é demitido. Então a gente começou, nessa época a gente percebeu que nós fomos colocados no mesmo lugar que tantas mulheres, mães no Brasil são colocadas, que no momento que você se torna mãe, você é contraproducente. E a gente sempre fez questão de fazer tudo junto com a Stephanie, né? Então, sempre que possível, a gente busca ela junto na escola, leva junto na escola, nas consultas com a pediatra, os dois vamos. Quando a gente tem que levar no posto de saúde para tomar vacina, os dois vamos. Tudo que a gente consegue fazer em família, a gente faz, porque a gente entende que não existe uma figura que precise assumir tudo isso, né? Lógico, vão ter coisas que a gente divide a tarefa, né? Enquanto eu tô aqui falando com você, o Eric vai dar banho nela agora e daqui a pouco ela vai dormir. Mas naquilo que a gente consegue, que a gente acha importante, a gente divide as tarefas. E aí acho que esse foi o grande entrave. O mercado de trabalho, eu estava no auge da minha carreira, né? Eu tinha acabado de publicar uma pesquisa na área que eu trabalhava, uma pesquisa inédita. No Brasil eu trabalhava com um segmento super fechado, que tinham pouquíssimas pessoas estudando. E aí eu fiz uma pesquisa no segmento e fui demitido logo em seguida. Então acho que foi o grande entrave que a gente teve. Pois é, então isso aí leva a gente a refletir, né? De quantas mulheres devem ter ou perdido o emprego, ou nem se aceita nos empregos porque poderiam engravidar, e aí pedir licença, né? E aí pedir afastamento porque precisa levar a sua criança ao médico, né? Então isso leva a gente a refletir lá atrás, né? Que é assim, muito difícil essa situação, né? Mas aí eu também queria te perguntar uma coisa em relação à família, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. A família extensa, assim, foi... Mas vocês participaram de grupos de apoio a pretendentes para que acontecesse a adoção? Sim, a gente participou muito. Eu estou me formando agora como doula de adoção, né? E é uma coisa que eu sempre falo.
que pra gente foi um caminho essencial ter participado de grupo de apoio, né? A gente participou do GAASP aqui em São Paulo, que eram reuniões em grupo. A gente deve ter participado de umas 10 reuniões, porque eram mensais e a gente tinha que se inscrever, e era sempre muito concorrido. E a gente deve ter participado por quase um ano dessas reuniões, talvez um pouco mais até, acho que foi mais de um ano. E a gente participou também de um outro grupo, que é o Adoptare, que aí era um trabalho diferente, eram casais que formavam um grupo, né? Então a gente teve 9 encontros ou 10 encontros, sempre entre os mesmos casais, né? E são pessoas que são amigas nossas até hoje. Um casal não mora mais no Brasil e a gente mantém contato, e tem um outro casal que mora até bem pertinho da gente, que também a gente mantém contato até hoje. Mas eu acho que os grupos de apoio foram essenciais para o nosso conhecimento sobre essa forma de parentalidade, que é uma forma legítima, né? Como tantas outras, mas é uma forma de parentalidade que requer atenção, né, Eden? Você acabou de falar que você ouve até hoje as pessoas perguntando, você pegou eles com quanto tempo, ou quando você pegou. Eu ouvi isso esse fim de semana, né, indo cortar o cabelo da minha filha. E a gente precisa ser bravo bastante para conseguir passar por essas situações, né? Porque essas frases são ditas, e isso que acho que é interessante a gente dizer, né, Eden? Falar a frase, você pegou ela com quanto tempo, você pegou ela quando. Pior que isso é que essas frases, mas quando elas são ditas na frente da criança, aí o negócio de piroca, né, Eden? Deu uma travadinha, vice? O meu travou, Eden? Eu não sei, assim, eu te escutei cortando, mas eu entendi. Vocês que estão tá travando geral, Charles, ou um outro? Tá dando uma cortada, né? Pronto, voltamos. Sim, voltamos agora. Ah, então tá bom. Ótimo. Então, assim, é um pouco complicado, né? Como eu te falei, eu acho que nós somos vanguardistas, né? Então a gente vai passar por situações ainda que não deveria necessidade de passar, porém vamos passar e temos que saber lidar com isso da melhor forma possível, né? Assim, a gente tem muitas histórias, né? Que, tipo assim, você vai no mercado, o mercado é um problema, porque sempre perguntam, parece mais com a mãe ou com o pai? Né? Tem sempre essas histórias, quando às vezes estão os dois pais lá, né? Então, assim, mas eu procuro tirar isso de letra, sabe? Porque é novidade para as pessoas. Então, Acho que a pergunta que mais me incomoda, Eden, é quando perguntam, e essa é uma pergunta recorrente, mas é quando falam quem que faz o papel da mãe. E aí isso me incomoda bastante, né? E agora, tu me deixa falar, abrir um parênteses, assim. Há pouco tempo tivemos uma live aqui, assim, e a pessoa que estava mediando questionou, assim, que no casal homoafetivo sempre tem um que faz o papel do homem e o outro que faz o papel da mulher. A gente sabe que isso não é verdade, mas que isso é recorrente e que a gente precisa falar um pouco sobre isso. Aí eu queria que você falasse. Tá bom, Eden. Primeiro, vamos dividir isso em duas partes, então. Primeiro, vamos falar só do casal homoafetivo, sem os filhos, e depois a gente fala da maternidade ou da paternidade homoafetiva. Esse é um estereótipo que o tempo todo tentam criar para nos voltar para a caixa, né? Então, sempre vai ter que ter o papel da mulher e o papel do homem entre os casais gays. Isso é muito atrelado a quem é o ativo e quem é o passivo numa relação sexual. E essa é uma forma muito opressora de nos fazer voltar para a heteronormatividade, né? Então, eu te aceito, eu te finjo que te acolho dentro da sua orientação, mas eu preciso que você se encaixe nesse padrão que a gente tem. A gente só tem essa etiqueta e você precisa se encaixar nessa etiqueta, né? Eu acho isso pífio, eu acho isso podre, acho triste que a gente tenha que fazer as pessoas retrocederem, né? Você sabe, assim como eu, que sendo homossexual,
a gente precisa diversas vezes voltar para o armário, né? Você está lá super bem aceito com a tua orientação, e aí um dia, numa reunião de trabalho em que seu chefe mudou, você dá uma engrossada na voz, dá uma apertada na gravata, porque você não pode dar pinta de que é gay, né? É uma situação que hoje eu não me permito mais, né? Voltar para o armário. A gente não precisa voltar para o armário, porque armário não é feito para guardar gente, armário é feito para guardar roupa, né? Agora, na questão, e aí eu acho que é até mais interessante se dizer, nas questões, quando a gente começa a falar das famílias homoparentais, é preciso que a gente fale da maternagem e da paternagem, né? Que é diferente de eu cumprir o papel de pai ou o papel de mãe. Os estudos sobre maternagem e paternagem, eles são muito recentes. Existe até pouca bibliografia falando disso. Mas é importante que a gente entenda que, principalmente no mundo que a gente vive hoje, com a ascensão do feminismo, com a mulher indo para o mercado de trabalho, é muito comum a gente ver, mesmo em casais héteros, o homem fazendo o papel de maternagem e a mulher fazendo o papel de paternagem, né? O papel da maternagem é aquele que acolhe a criança, né? Que abraça a criança, que nina a criança, que dá o aconchego. O papel da paternagem é aquele que vai fazer a criança ir para o mundo, né? Vamos imaginar como se fossem aves, galinhas, né? Então, a maternagem é aquela que põe embaixo da asa os ovos e protege tanto que às vezes esse filhote tem dificuldade até para crescer. E o papel da paternagem é aquele indivíduo que vai colocar na beirada do monte, vai dar um chutinho e falar, agora voa para o mundo, né? E nem sempre esse papel é feito pela mãe, o papel da maternagem, nem sempre o papel da paternagem é feito pelo pai. Isso pode permear, né? Isso conversou muito com o meu puerpério. Eu tive um puerpério quando a Stephanie chegou, eu fui diagnosticado com depressão e com síndrome, com crise de ansiedade, e aí na terapia foi onde eu fui entendendo que eu queria permear outros papéis. Eu fazia muito esse papel da maternagem, e quando eu me permiti, Eden, trocar de papéis e dividir papéis com o Eric, foi maravilhoso. E hoje eu acho que a gente vive um contexto bem interessante, sabe? Eu não me permitiria, há 2 anos atrás, quando minha filha chegou, estar fazendo essa live com você enquanto ela está na sala com ele. Eu não me permitiria. E hoje, para mim, é libertador conseguir estar aqui conversando, sabendo que ela está sendo super bem cuidada, que ele é tão competente quanto eu, tão responsável quanto eu. E é importante que a gente olhe para essas figuras dentro da família. E aí eu volto a dizer, não só nas famílias homoparentais, as famílias heteronormativas, quando elas começam a se olhar, permeando entre esse papel de parentalidade, da paternagem, da maternagem, isso é muito rico. É rico para o homem, é rico para a mulher, mas principalmente para as crianças, que são as que mais ganham com isso. Eu, assim, ainda fico impressionado com esse questionamento, né, de homem e de mulher, até mesmo de paternagem e maternagem, porque parece que a gente está colocando a paternagem muito diferente da maternagem, quando eu acho que se cruzam, entendeu? Eu acho que nenhum dos dois... Os dois são cuidadores hoje, né? Se a gente falar do passado, a imagem do homem, a imagem paternal, era do provedor, né? E assim, hoje não tem mais isso. A mulher, com a globalização, a mulher foi para a luta, foi para a rua e teve os mesmos direitos, né, de trabalhos e de sair também para prover a casa, né? Então, assim, não gosto muito nem desses termos. Eu acho que termos parece que deixa a gente locais, né? A gente aqui não tem isso. Um cuida, o outro dá o carinho necessário quando então a gente não tem muito essa... É tudo muito junto, tudo muito equilibrado em relação a essa paternagem e maternagem. Eu não saberia te dizer, no caso da gente, em que momento eu fui mais materno ou fui paterno. Entendeu? Eu acho que... Não sei o que dizer. Porque eu acho que eu circulo muito nesse... A gente circula muito nesse mundo aí. Né? Mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Existe um livro, Eden, que eu acho que é bem interessante para a gente falar sobre o papel materno, que é o Mito do Amor Materno, da Elizabeth Badinter, que eu acho que permeia muito, fala muito de como é que a gente criou esse tabu em cima da figura mãe tendo que ser a cuidadora, né? O começo do livro é bastante triste, porque ele fala muito
de quanto esse nosso machismo é enraizado e por que que a gente colocou a mulher nesse lugar exclusivo de cuidar dos filhos. Eu só queria fazer um adendo, até eu entendo perfeitamente a colocação. Mas quando eu falo de maternagem e paternagem, isso não tem nada a ver, eu vou só reforçar isso que eu disse antes, com quem vai assumir um papel feminino ou masculino dentro da família. Isso eu acho uma grande besteira, tá? São funções exercidas, né, dentro da psicopedagogia, que a gente vai entender como funções de maternagem ou de paternagem, né? Mas é importante dizer que essas funções podem ser exercidas por outros adultos, né? Porque a gente está falando aqui de uma família homoparental formada por 2 homens ou 2 mulheres, mas a gente também pode falar de uma família de mãe solo, que seja hétero ou que seja lésbica. E em algum momento esse papel de paternagem vai acontecer. Pode ser que essa mulher permeie ambos os papéis, o papel de maternagem ou de paternagem, ou não. Pode ser que essa criança vá olhar esse papel da paternagem em outras referências, num avô, num professor, enfim. Mas a gente busca, isso é instintivo, né? Enquanto seres vivos, a gente busca essas referências, não só o homem, né? Outras espécies de seres vivos também buscam essa referência do materno e do paterno, né? Quem me gera, quem me coloca no mundo, né? Então, eu só quis reforçar isso. Eu entendi perfeitamente o que você colocou, mas não queria que ficasse parecendo para você que, não, mas é isso mesmo. Acho abominável essa colocação que você disse da outra live, não concordo nem um pouco, mas quis fazer um pouco essa questão da maternagem e da paternagem. De suma importância isso. Mas me diz uma coisa, em relação à escolha do perfil, né, em relação a vocês, mas também buscando a cultura aí das famílias homoafetivas. Você acha que os casais homoafetivos, eles têm um limite de escolha do perfil? Por exemplo, eu vi histórias, né, recentes que 2 homens, né, tinham medo de adotar filhos masculinos, homens, porque poderiam ser acusados de abuso sexual, por exemplo, o preconceito da sociedade. Como é que tu vê isso aí? Assim? Tá, primeiro, a gente tem uma informação que é super importante e super boa de se colocar, que as varas de infância já vêm dando muitos relatos de que os casais homoafetivos cada vez mais têm aceito perfis mais abertos de crianças, né? Então, de crianças mais velhas, de crianças que possuam algum tipo de deficiência, com grupos de irmãos, aceitam fazer adoção compartilhada. Aqui em São Paulo já acontece vários casos de adoção compartilhada, onde você mantém o vínculo dos irmãos, mas cada um estando em uma família. Então, as varas de infância já têm trazido bastante desses relatos, né? Infelizmente, ouvir isso que você está falando, de o casal tem uma dificuldade, tem um receio de colocar um perfil de menino para ser acusado de abuso sexual. Isso está muito mais na casa da homofobia, nossa, de cada dia, né? Eu fiz uma live com a Cibele, que eu sei que ela fez uma live contigo também, né? E eu até falo isso na live. É uma live que a gente falou sobre abuso sexual. Que um dos medos que eu tive quando eu descobri que eu seria pai de uma menina, porque o nosso perfil era aberto, né? Tanto para menino quanto para menina. E quando me ligaram e falaram, olha, é uma menina, antes de conhecê-la, passou um mundo de coisas na minha cabeça. E nesse mundo de coisas, uma das piores coisas que passou era eu vou ser colocado no lugar do abusador. Sabe, assim, foi coisa de 6 horas, assim, entre a ligação e antes de dormir eu colocar, em algum momento alguém vai colocar que eu posso ser o abusador dessa menina, sabe, que eu posso em algum momento abusar dela sexualmente. E eu tenho um respeito pelo corpo da minha filha que é fora do normal, né? A própria Cibele fala isso na live, né? Beto, você dá relatos de como você respeita o corpo da sua filha, mas a gente sempre vai ser colocado no lugar daqueles que são pervertidos sexualmente. Sempre não, ainda é colocado no papel dos que são pervertidos sexualmente. Mas eu prefiro falar dos bons números, de que a gente tem sido cada vez mais
propensos a aceitar perfis mais abertos. E aí talvez a gente preenche uma lacuna da sociedade aí que ainda espera que a criança para adoção seja a menina recém-nascida, branca, de olhos azuis, de cabelo loiro. E essas crianças não estão disponíveis para adoção. A gente tem também um núcleo de apoio pós-adoção, né, o NAPA, que e a gente tem assim, um número razoável de casais homoafetivos. E geralmente foram eles que adotaram um grupo de criança, que adotaram adolescentes, né? Ou seja, a gente vê essa abertura com mais facilidade para os casais homoafetivos. E aí eu te digo, assim, eu acho que claramente a luta que a gente teve para sobreviver, entre aspas, eu acho que faz com que a gente abra a mente para essas possíveis, entre aspas, dificuldades que a sociedade tem na adoção, né? Então, geralmente só vão buscar a menina branca e novinha, né, bebê, né? Enquanto, de repente, esses casais homoafetivos estão buscando esse perfil mais amplo. Né? É bem interessante isso, e a gente vê isso na prática aqui no nosso núcleo de pós-adoção. Deixa eu até fazer um adendo aqui também, porque é uma coisa que já me perguntaram diversas vezes e pode ser que daqui da live algumas pessoas acabem seguindo a página e vai parecer um pouco de hipocrisia da minha parte. Porque lá tem vídeos de quando a minha filha chegou, né? E ela é uma menina branca de 6 meses, né? E aí ele veio aqui e fala que os gays aceitam um perfil mais aberto, né? E aí a filha dele chegou dentro desse perfil que ele falou que é tão difícil. O nosso perfil era de uma criança de 0 a 2 anos, que independia cor de pele, independia a identidade de gênero. E a gente foi bastante surpreendido com a ligação de que era uma menina de 6 meses, branca. A gente imaginou e a gente acabou idealizando que seria um menino que já estaria andando e negro. Então foi completamente o contrário. Mas a gente está numa vara de infância que tem um número grande de crianças menores, né, pela região que a gente mora. Mas isso, principalmente, em conversa, o Eric tinha uma vontade de fazer uma adoção tardia. Eu, dentre os meus sonhos de ser pai, eu senti uma necessidade muito grande de carregar essa criança no colo. Né? Então, por mais que eu seja ativista, por mais que eu defenda muito a adoção e faço textos sobre as adoções tardias, eu sempre digo que a gente deve ir atrás na adoção daquilo que a gente consegue carregar. Né? Eu me lembro de carregar minha filha no colo e chorar pensando, eu precisava passar por isso. Talvez numa futura adoção, a gente pense ainda numa segunda adoção, talvez seja um perfil mais aberto. Acho que eu supri essa lacuna, né? Mas eu tinha essa necessidade. E não adiantava só para fazer uma militância ou só para agilizar o processo que eu tivesse aceito uma criança um pouco mais velha, né? Eu precisava passar por essa experiência. E essa é uma das coisas bacanas da adoção, né? A gente poder conversar com as nossas expectativas, né? Olha, é isso que eu quero, é essa experiência que eu quero passar. E eu sou muito grato ao meu marido de ter aceitado isso comigo, né? Porque a gente entendeu que uma criança de 0 a 2 anos cresceria e chegaria numa idade maior, mas a criança que chegasse maior não iria voltar para suprir isso para mim. Hoje, sinceramente, Eden, eu acho que eu nem penso mais igual. Eu acho que a criança, mesmo a mais velha, supre algumas coisas. As primeiras vezes são supridas e tudo mais. Mas isso conversava muito com aquele Beto de 4 anos atrás, 5 anos atrás, que era o que eu tinha de conhecimento. Mais uma vez eu falo, é por isso que é importante a gente participar de grupo de apoio, é por isso que é importante a gente ler, é por isso que é importante a gente ter uma doula de adoção, tô vendendo meu peixe aqui, para que a gente possa se olhar, né? Olhar e falar, opa, o que eu preciso? O que eu realmente preciso, né? O meu marido hoje fala, Beto, eu jamais teria uma bebê de novo. Não quero ter uma bebê. Eu não quero ter que ficar preocupado se a criança está tendo febre à noite. Eu prefiro uma criança um pouco mais velha, né? Então, a gente precisa olhar para aquilo que a gente consegue dar conta, né? Eu te falei, assim, que a comarca, né, a Vara da Infância e da Juventude e da Adolescência aqui de Recife, é nossa parceira, né? E aí eu queria te falar aqui, a doutora Elia Viegas, né, é a juíza e secretária executiva do SEJA, né, da Busca Ativa, do Projeto Família, está aqui conosco.
E aí ela escreveu para a gente: excelente colocações, parabéns aos debatedores. E, doutora Elia, a gente fica muito feliz que você esteja aqui conosco. Porque é assim que a gente funciona aqui. A gente anda junto com a vara. E isso é muito bom, né? Muito confortável, né, para a gente. E a gente fica sabendo de tudo que está acontecendo e da necessidade dessas crianças e adolescentes que estão nas casas de acolhimento. Exatamente. Então, obrigado aí, doutora Elia. Eu também agradeço a ela. Sim, mas assim, vamos falar agora um pouquinho aí da chegada da Teté, né? Teté é famosa já, né? A Stephanie é famosa. Então, assim, vamos falar como foi essa chegada, né, de um bebê, né? Que tantas pessoas, né, sonham com um bebê, e aí você já deu um pouquinho do depoimento sobre o que é uma criança, um bebê, né? Ou uma criança de idade maior. Eu até nem gosto de falar de adoção tardia, sabe? Eu gosto de falar de adoções necessárias, né? Porque às vezes ela é um pouquinho... Os meus filhos chegaram com 6 e 3 anos, para mim chegar um bebê, entendeu? Uhum. Né? Então, é isso aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho da chegada de Teté e dessa vinculação com vocês. Como foi que aconteceu isso? Tá bom. Eu também não gosto do nome adoção tardia. Eu acabo usando nas lives porque é um nome mais acessível, mais gente entende. Ainda é um nome que é muito usado, né? Mas acho que tem outros nomes aí. Acho que você falou adoção necessária, né? Todas as adoções são necessárias, né? Enfim, a gente precisa deixar de colocar as pessoas em etiquetas mais uma vez, né? Cada realidade é uma. Bom, a Stephanie chegou pra gente na época da última Copa do Mundo, de 2018. Foi um fuá na minha vida, assim. A gente espera e nunca tá pronto pro dia que a gente recebe aquela ligação, né? Ela levou 13 dias para vir para casa. Geralmente a vinda de bebês são mais rápidas na aproximação, mas como estava tendo a Copa, a vara estava em alguns dias de recesso, e aí a audiência para que ela pudesse vir para casa foi sendo prorrogada. E aí ela teve uma adaptação super boa com a gente, assim. Minha mãe fala muito isso, que ela às vezes não consegue realizar na cabeça que a Stephanie teve uma parte da vida que não esteve com a gente. E é meio louco isso na adoção, né? A Nancy Correia está perguntando quanto tempo a gente esperou. A gente ficou um ano para se habilitar, exatamente um ano. Do dia 24 de fevereiro de 2016, a gente entrou, e a gente foi habilitado no dia 24 de fevereiro de 2017. E depois a gente fica mais um ano e 4 meses na fila de espera. Mais uma vez eu queria repetir, assim, eu faço parte da maior vara de infância da América Latina. Então, quando eu coloco que é um ano e 4 meses para uma criança de 6 meses, talvez eu crie falsas expectativas. E aí, às vezes, eu nem respondo essa pergunta, porque eu fico com medo das pessoas acharem que vai ser o mesmo tempo. E cada vara vai trabalhar num tempo distinto, né? Voltando à tua questão, a gente teve uma adaptação super tranquila com ela. E eu acho, Eden, por isso que eu até te disse antes que hoje eu repenso sobre a questão da idade, eu acho que agora, ela estando com 2 anos e 8 meses, a gente começa a passear por algumas coisas que são muito peculiares da adoção, né? Ela começar a questionar as origens dela, perguntar de onde é que ela veio, onde é que ela morava. Ela começa a querer entrar dentro da nossa camiseta, como se ela quisesse reproduzir que saiu da nossa barriga. Ela acabou de ganhar uma prima agora, viu a tia grávida, e ela começa a questionar o que é essa barriga de grávida, né? Então, tem sido interessante passar por esse caminho, né? Mas é um processo que não tem fim, né? É um processo que vai perdurar por muito, muito, muito tempo. E que bom, a gente quer mais que ele perdure mesmo, a gente não tem medo desse processo, não. Pois é, assim, eu acho que quando a gente começa a tratar as coisas com mais normalidade, com mais naturalidade, né, as coisas vão ficando mais acessíveis, mais fáceis, né? A gente fica com menos medos de falar, né? Eu sempre falo assim, meu filho, quando chegou com 6 anos, ele veio e contava toda a história da vida pregressa dele. Mas o mais novo, não sabia de nada. Ele não tinha noção nenhuma da convivência com os genitores, e nem mesmo na casa de acolhimento, né?
Mas assim, eu insistentemente deitava com ele e papai vai contar umas histórias agora, a gente vai conversar. E aí começava dizendo que papai queria ter muito filho e foi buscar 2 filhos que ele amava muito em outro lugar. Aí o mais velho já diz assim, já sei que é minha história. Eu disse, filho, você já sabe, mas seu irmão está aprendendo agora como foi a história dele. Né? Porque eu acho que a gente fazendo isso, a gente abre um leque para que eles falem o que eles queiram. Não existem segredos. Né? Porque quando existe o segredo é que parece que tem alguma coisa feia. Né? Então a gente trata com muita Exatamente. naturalidade isso, né? Eu acho que isso facilita muito. E aí, assim, eu venho com essa história assim, do preconceito que a sociedade tem e o que é que a gente faz pelos nossos filhos para que eles aprendam a viver com esses preconceitos. Porque, queiram ou não queiram, eles vão sentir. Ou agora ou depois. Né? E aí, assim, essa preparação, né? Eu sei que Tetê é muito novinha, mas, assim, por exemplo, o meu filho, a gente leva para a escola, então eu faço, às vezes faço palestra na escola, então os amiguinhos dele, eu sou o titio da escola, assim, né? E uma vez eu estava saindo, fui buscá-lo, e aí um dos amiguinhos dele disse assim, ô titio, Jonathan não tem mãe? Aí, bem, na saída, aí eu parei, eu tenho que responder que meu filho teve mãe, sim. Né? Mas como é que eu vou responder rápido para uma criança de 4 anos, né? Quando eu ia abrir a boca, aí meu filho disse, não, eu tenho 2 pais bem fortão. E a história ficou por aí. Ou seja, aí eu notei o quanto para eles, é fácil falar. É. Porque eles receberam isso com facilidade, né? Mas eu sei que vamos encontrar caminhos que vão sentir, porque as pessoas gostam de tocar, que para eles seja uma ferida, e a gente tem que mostrar que isso não é ferida. É. Então, como é que tu faz com o TT aí, desde novinha, para que ela vá enfrentar essas dificuldades possíveis? Sabe, Eden, que, nossa, passa tanta coisa na cabeça para te responder isso. Porque eu acho, Eden, que a gente questionar se a criança tem mais ou menos facilidade, como é o caso dos teus filhos, né? Quando você diz, para eles é mais fácil. Se a gente for pensar bem no mundo ideal, em que a gente não julgasse as pessoas por orientação sexual, a gente não teria que julgar se é mais fácil ou mais difícil, né? Não teria isso. Então, esse é o mundo ideal que eu olho e vislumbro, e eu acho que ele ainda vai existir. Se não vai ser para minha geração, que seja pelo menos para da minha filha, que ela veja pelo menos o começo disso. Eu tenho essa esperança, e se eu não tivesse, eu não estaria conversando aqui com você e preocupado em falar sobre famílias homotransafetivas. Mas fico triste como as pessoas ainda são invasivas. Eu tô falando invasiva para ser bem educado, mas na verdade as pessoas são mal educadas mesmo, né? Esse fim de semana, esse texto ainda vai entrar no Papai Peando, acho que entra no fim de semana. Vou dar um spoiler aqui só para quem tá na live. Oba. Mas a gente foi cortar o cabelo da Stephanie e era um lugar que a gente já tinha ido, mas a cabeleireira antiga tinha saído durante a pandemia. E aí a gente foi, cortou com outra cabeleireira. E aí no começo ela falou assim, ela nasceu com bastante cabelo? E aí eu falei, moça, eu não sei, eu não tava lá quando ela nasceu. Né? E você meio que responde isso, tipo, ai que bosta, mais uma vez tô tendo que responder isso. Porque você vai cansando, né, Eden? Você fala, pô, nem todo mundo tem que ficar respondendo essas coisas, por que eu tenho? E aí, não feliz, ela tomou, assim, tinha na penteadeira, tinha um brinquedinho, eram 2 baleias, uma grande e uma pequena, de borracha. Essas de usar dentro de banheira, né? E era uma dentro da outra. E aí ela falou assim, você quer brincar com essa baleia? Olha só, uma é pequenininha, a outra é grande. Essa é a mamãe, essa é a filhinha. Ela veio de dentro dela. E aí eu olhei para ela e falei, ou não, né, moça? Ou não. Porque as pessoas têm uma necessidade de serem invasivas, como se ela, que tinha acabado de conhecer minha filha, acabado de me conhecer, acabado de conhecer meu marido, se sentisse no direito de ela recontar uma história para minha filha, ou ela educar minha filha, né? O Papai Peando existe justamente por isso, assim, porque a gente passou por um caso no shopping
num shopping logo que a Stephanie chegou, em que eu pedi para usar eu fui trocar a fralda dela. Aqui em São Paulo tem, eu não sei se aí em Recife tem, os shoppings agora tem um espaço chamado de espaço família, onde a gente consegue trocar a fralda, dar papinha para a criança e ter uma sala de amamentação, né? Eu tenho alguém falando do livro da Xuxa aqui. Depois é o Lucas. O Lucas é um seguidor da página. Depois eu até mando uma mensagem para ele, que acho que o livro da Xuxa precisa ficar um pouquinho melhor. E aí a gente foi, desculpa, voltando, a gente foi a esse shopping e aí eu falei pra moça na recepção desse espaço família, tem algum lugar que eu possa amamentar minha filha? E ela falou, olha, a sala de amamentação não pode homem entrar porque as mulheres ficam constrangidas. E aí eu acabei dando mamar para ela num outro lugar super desconfortável, mas com aquilo na cabeça, né? Minha filha merece mamar num lugar confortável. Eu mereço amamentar minha filha num lugar confortável. Na saída, quando eu fui, perguntei para ela, eu falei para ela, falei, olha, tudo bem se as mulheres ficam constrangidas, mas coloca uma poltrona do lado de fora para que os pais possam amamentar, né? Minha filha tem 2 pais. E aí ela diz, é que você não falou que sua filha tinha 2 pais. Se você tivesse falado, eu teria deixado. E aí eu virei bicho. Eu falei, olha, eu não sou obrigado a falar pra você que minha filha tem 2 pais, né? Ninguém chega aqui e fala, olha, vamos amamentar minha filha, eu sou mãe solo. Olha, eu vou amamentar minha filha, ela tem mãe e pai. Eu vou amamentar minha filha, ela só tem o pai. Por que eu tenho que chegar aqui e falar que minha filha tem 2 pais? É preciso que você promova um espaço para amamentar. E a gente estava ainda no estágio de convivência com a Stephanie. Quando a gente vai para uma entrevista no fórum com a psicóloga, ela fala isso pra gente, né? Olha, Beto, esse é só o começo, essa é só a ponta do iceberg de várias coisas que vocês vão passar ainda. E realmente ela profetizou isso, porque era isso mesmo, assim, era só a ponta do iceberg. Aí a gente foi perceber isso num hospital, onde a recepcionista do hospital insistia que a gente tinha que ter o nome da mãe para colocar no cadastro, porque o sistema dela não tinha outra forma de ser preenchido se não tivesse um nome de mãe. A gente vai enfrentar isso na escola, quando pega a agenda dela e a gente tem que riscar o nome mãe para colocar o nome pai, porque não tem só lá a filiação, vai ter a casinha do pai, a casinha da mãe. E é por isso que a gente decide militar a favor das famílias homotransafetivas. A gente tem que estar na luta, né? O tempo está passando bem rápido, assim como eu Tá pensei que bom. fosse passar mesmo, porque é muito bom trocar essas ideias aí. Mas assim, eu queria abrir um parêntese, né? Eu ia fazer uma pergunta e dentro dessa pergunta eu tenho que fazer uma homenagem. Nessa eleição, né, a gente teve um número de LGBTQI eleitos, né, que isso é muito importante, né? Então a gente teve a primeira negra transexual que foi eleita em Niterói, né, como a maior votação de lá. Então, ou seja, em Rio Grande do Norte teve transexuais. O LGBT está realmente tomando o espaço necessário, porque a gente precisa ter visibilidade, ter representatividade, né? Porque senão ficamos lá naquele mundinho ainda ali, né? Nós precisamos ser representativos. Nós precisamos, por exemplo, de mulheres no poder também, né? Uhum, A gente vê que tem uma quantidade de eleitores mulheres, parece que é maior do que os homens, mas ainda parece que não tem essa representatividade, né? E aí, dentro desse espaço, eu queria saber o que é que tu acha, como é que você vê as políticas públicas no momento atual, perante a adoção homoafetiva, ou mesmo perante essas classes que são menos favorecidas, né? Que não são minorias, né? São menos favorecidas, né? Éden, que bom que a gente está fazendo essa live hoje, porque eu acho que se você me perguntasse isso há 2 semanas atrás, ou me perguntasse isso até sexta-feira passada, eu responderia com um pouquinho mais de pessimismo, né? Eu também fico muito feliz com os resultados de algumas coisas dessas últimas eleições, né? Aqui em São Paulo, a vereadora mais bem votada, que ficou em 9º lugar na apuração. E que bom que a gente tem essa representação na Câmara dos Vereadores de São Paulo. E vai ter... Oi, Éden, para mim travou aqui, eu não sei se para todo mundo travou. Se as pessoas puderem colocar... Bom, Éden, eu vou falando, depois você me diga
se está me ouvindo. Travada a nossa live. Né? Vamos ver. Eu acho que Como é que vocês estão vendo aí, gente? Tá travado? Tô com medo de falando. Tá ouvindo, Eliane? A Bruna tá falando que voltou. Então, eu tô escutando o Beto. Não sei se eu fico feliz que a gente... Escutando. Eita, tem gente falando que travou, voltou. Vamos esperar só um pouquinho aí. Travou Tá aqui num também. momento tão bom, tão importante, né, para que possamos retornar. Eu não vejo o Éden. Então, gente, é assim, de suma importância, né? A gente está falando sobre esses ganhos, né? Sobre essa representatividade, porque são Não vejo o Éden, não legislativos, sei se né, ele tá me vendo. que vão formar leis, que vão nos tornar uma travou. vida realmente mais digna, né? Sem precisarmos provar a todo momento que somos capazes. Regisales, não é a Tami que eu tava... O Tami, desculpa. Que eu tava falando. Tava falando da Erika Hilton, que foi a mulher mais bem votada nas eleições da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Éden, eu não consigo ver, eu vou sair da live e eu entro novamente, porque eu acho que só eu. Todo mundo tá falando que tá vendo todo mundo, eu não consigo te ver. Eu vou sair e entro novamente pra gente fazer essa última pergunta, tá bom? O Beto saiu, me parece. Oi, Éden, você me vê agora? Agora. Tá um momento tão importante. O pessoal estava escutando, eu não estava. Parece que a gente ficou falando. Perdão, então eu não estava te vendo. Imagina, eu vou voltar a resposta. Você tinha me perguntado como eu via as políticas públicas, e eu disse que se você me fizesse essa pergunta há uma semana atrás, eu acho que a resposta seria mais pessimista. Mas eu estou muito feliz com o resultado das eleições desse último fim de semana. Aqui em São Paulo, a gente teve a mulher mais bem votada, foi uma mulher preta e transexual. E eu fico muito feliz que a gente tenha essa representação. A gente não pode esquecer, Éden, que a gente ainda tem uma Câmara de Deputados, tanto federais quanto estaduais, ainda muito religiosos, uma bancada evangélica ainda muito grande, e a gente também não pode esquecer que a gente ainda tem um presidente da República que é muito preconceituoso. Né? Então, é uma agulha no palheiro ainda, né? A gente dá passos de formiga. Estou otimista, não estou negando o otimismo, mas a gente ainda tem muita coisa a se fazer, né? Mas eu fico muito pensando, Éden, acho que até a pandemia, essa questão da segunda onda que está vindo, o quanto a gente fica sempre muito dependente do poder público, né? A gente sabe que a segunda onda está vindo, a gente sabe que o negócio tá ficando feio lá fora, mas a gente ainda espera que os governantes bloqueiem os lugares, porque senão, se eles não bloquearem, a gente continua saindo, a gente continua indo... só eu vou no shopping, aí quando você chega lá no shopping tá lotado. Só eu vou naquele restaurante, quando chego lá tá lotado. Então, talvez seja a hora da gente parar de esperar tanto do poder público e a gente começar a fazer a nossa política, né? Não tô falando pra ninguém ser insano e sair com a arma na mão, pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. Mas a gente precisa ir atrás dos nossos direitos, né? Seja fazendo live, seja a gente militando a favor dos assuntos que são importantes pra gente, mas a gente precisa ocupar os nossos espaços. Tanto eu como homossexual, e você também deve ter passado por isso, quando a gente é adolescente, gay, a gente não vai em alguns lugares por medo de não ter nenhum outro gay e a gente se sentir oprimido naquele espaço. E hoje eu digo
que são nesses espaços que a gente tem que estar, né? A gente tem que parar de pregar só para convertidos, a gente tem que pregar para quem não está acostumado a ouvir a nossa voz. E é importantíssimo que a gente fale sobre esses assuntos. Parece que mudou um pouquinho o perfil das lives no Instagram. Porque já passamos de 60 minutos e não caiu, graças a Deus. Não está mais caindo. Agora parece que são 4 horas. É muito bom, né? Então, mas assim, eu também não quero me tomar muito teu tempo. Eu sei que tu tem um bebê aí. E aí eu queria que tu passasse uma mensagem para os casais homoafetivos ou transafetivos, né? E também para a sociedade em geral, assim, em relação à adoção. E também em relação a tudo. Né? Em relação ao respeito, à educação, a olhar com empatia para os outros. Tá bom. A gente vive tempos muito sombrios, né, Eden? Em que a gente sofre para poder ser quem é, né? A gente poder conversar sobre essas coisas, e eu vi que teve uma hora aqui que tinham quase 40 pessoas assistindo a live. Eu saio de uma conversa como essas, olhando alguns comentários que tiveram, eu saio muito emocionado vendo que a gente, numa terça-feira à noite, que podia estar assistindo TV, podia estar indo dormir mais cedo, aqui em São Paulo está um dia meio chuvoso, né? A gente se propõe a conversar e a ouvir o outro sobre assuntos que às vezes não estão dentro do nosso universo, né? Não estão dentro da nossa bolha. E acho que a questão é justamente essa, a gente sair um pouco da nossa bolha e frequentar outras bolhas, entender que essas bolhas, Eden, elas não são de uma camada só, né? Às vezes eu rompo a bolha da homofobia, mas quando eu vejo, eu ainda estou na bolha do racismo. Eu rompo a bolha do racismo, mas eu ainda estou na bolha do machismo. Eu rompo a bolha do machismo, mas eu ainda estou na bolha da misoginia. Então, é importante que a gente vá se permitindo romper essas bolhas, né? E tudo bem se a gente ainda não conseguiu romper, né? A desconstrução, ela vem com o tempo, né? Eu levei muito tempo para entender isso. Quando eu entendi que eu queria ser uma pessoa desconstruída, eu quis fazer isso de um dia para o outro. E aí eu me chicoteava, sabe? Assim, eu não acredito, eu tive uma atitude racista. Eu não acredito, eu tive uma atitude capacitista. Eu não acredito, eu falei uma frase que eu não deveria ter falado. Até que um dia eu entendi que esse era um processo, né? Esse era um processo, a gente leva tempo para passar por ele. A gente foi educado para ser diferente. Se eu começasse essa live, Eden, eu juro que é a última coisa que eu vou falar para a gente encerrar. Se eu começasse essa live em que a gente está falando de crianças e famílias homoafetivas, dizendo que toda criança nasce homoafetiva ou que toda criança nasce transexual, das ideias. Mas a gente entendeu como normal que toda criança nasce heterossexual e que nasce cisgênero. Quando, na verdade, cada um nasce do jeito que é, do jeito que pode e consegue ser. Então, é importante que a gente respeite a verdade de cada um. Não estou falando para a gente respeitar a orientação, identidade, a gente respeite as pessoas por quem elas são. Quando a gente tem esse tipo de respeito, todos os outros vêm juntos. Preciso que vocês falem aí, que eu estou sem escutar. Eden travou aqui novamente para mim. Travou aqui novamente. Eu acho que ele caiu de novo. Eu não sei se foi o Instagram que derrubou. Ouviram, né? O Beto caiu, não foi, gente?
Oi, Eden. Eu acho que estou esperando o Beto voltar, né? Então, enquanto ele não volta, assim, eu vou agradecendo a vocês, né, pela sua oportunidade de estar aqui com a gente, agradecendo pela audiência, porque sabemos que levando esses temas a gente troca Gente, experiência, eu a gente voltei, aprende mas com eu não vocês, consigo ver o a Eden. Pra gente mim aqui fica uma traz tela preta. Eu vejo que vocês estão dizendo essas que vem, informações. mas Quem eu não voltou, eu não estou vejo. vendo, né? É que eu Mas não quem está ouço. Alguém falou, conectando podem alguma voltar coisa, porque a gente tá vendo normal. Eu não vejo e nem ouço o Eden. eu não Então eu estou não vendo o consigo. Beto. Eu vou deixar ele falar, tá? Então vamos lá ver se a gente. Eu não consigo vê-lo. Vamos ver se ele volta pra gente terminar a live legal, gente. Eu convidei de novo ele, né? Pra ver se ele entra. Então, desde já eu vou agradecendo a vocês pela oportunidade. Antes que ele entre aí, eu vou convidar vocês para a próxima live, que acontece no dia 24/11. Não é? O tema é Serviço de Acolhimento no Recife. A convidada é Marcela Glasner, gerente de proteção social de alta complexidade na Prefeitura do Recife. E o mediador vai ser Charles Leite. Né? Acontece nesse mesmo bate-canal aqui, às mesmas 20 horas, todas as terças-feiras, com nossas lives. Deixa eu ver se eu só consigo chamar ele de novo para ele se despedir. Eu entrei, mas não consigo conectar. Ele não está conseguindo conectar. Ok, ok, Beto. Deixa eu te agradecer. Vou entrar novamente. Entre. Tenta entrar, Beto, para a gente se despedir. Então, enquanto ele não entra, na próxima terça-feira, nova live do GA de Recife. Né? A gente está preparando temas novos aí. A gente vai falar da casa de acolhimento, não é? Como é que estão essas crianças, né, de alta complexidade, esperando por adoção. Mandei solicitação. E não está chegando aqui a solicitação, Beto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Vamos lá. Pronto. Aceitei tua solicitação. Vamos ver se tu consegue entrar. Oi, Eden, finalmente eu Oi, te vejo. Tá tão Me bom perdoa. Não, que é isso. Mas O aí, pior é que nunca aconteceu isso. A internet aqui geralmente é boa. Não sei se é a minha não se preocupe internet, com se é o isso, não. Foi Instagram. tão bom e está sendo tão bom que isso aí fica pequeno. Né? Então, Ah, que bom. continua com tua mensagem aí para essas pessoas aí que tu estava falando. Eu acho que as pessoas ouviram eu concluir, né? Dizendo Ouviram, né? que é importante que a gente respeite as pessoas por elas serem quem são, né, Eden? Eu não diria uma mensagem específica para as famílias homotransafetivas, não diria uma mensagem específica para quem não é dessas famílias. Eu prefiro deixar uma mensagem para todo mundo. Eu acho que essa é a única forma da gente buscar a igualdade, a qualidade, acolhimento, pertencimento de todo mundo dentro da sociedade. É isso, Eden. Eu te agradeço imensamente pela oportunidade. Eu já te falei em outras oportunidades, em conversas que a gente teve, o quanto eu apoio o trabalho de grupo de apoio. Foi importante para mim e eu sei que é importante para outras pessoas. Então, o que vocês precisarem de mim, eu estou aqui. Nem que seja para divulgar alguma coisa que vocês quiserem. O Papai Piano vai estar sempre aberto para vocês, para o que vocês precisarem. Então, nós que te agradecemos imensamente pela tua disponibilidade. Manda um abraço pro Eric aí, pra TT, que estão afastados do pai esse momentinho. Mas assim, eu acho de suma importância estarmos aqui.
quando eu falo de uma mensagem para esses casais homoafetivos, é que eles não tenham medo, que eles venham, que eles exerçam seus direitos, né, que venham à luta e que o grupo de apoio está aqui assim para apoiar bastante isso, né? A gente teve casos assim que difíceis, né, de uma casa de acolhimento achar que um dos pais deveria ter o vínculo primeiro que o outro, né? Ou seja, se a gente não está em contato com outros grupos, com outras pessoas, a gente parece que fica achando que isso é normal, né? Então venham para os grupos de apoio, né? Sigam lá o Papai Piando, assim, eu sigo, assisto as lives, fico lendo tudo sobre isso, que a gente tem muito a aprender. Então, gente, agradeço muito a audiência, agradeço ao Beto, e a gente vai mantendo contato e trocando muitas informações, Beto. Abraço grande para Sim. você, tá joia? Obrigado, Beijo. querido. Até Abraço pra mais. tu. Tchau. Tchau. Tchau.